Oi, pessoal. Eu sou a Ângela de Pádua, do canal Alecrim em Casa, e venho aqui hoje fazer um alerta, né? Não queria estar fazendo esse vídeo, né, com esse tema, mas nós estamos em alerta. Estamos vivendo uma guerra que ninguém vê, né, digamos assim, invisível. E quem já viu o ditado que com flores não se faz guerra, está totalmente enganado. Tem uma notícia muito bomba, né? Porque, mais uma vez, né, não se sabe de onde, mas pelas cartas estão endereçadas vindo da China, né? Que ganhamos alguns cavalos de Troia, né? E vamos fazer com que esse vídeo chegue a muitas e muitas pessoas, para que nós podemos ter a noção, né? Estar mais informado do que está acontecendo. A China está mandando uma carta com algumas sementes para algum ponto aqui do Brasil. E já tem notícias de alguns lugares que receberam um envelope com umas sementinhas do tamanho de um cocôzinho de mosquito, bem pequenininha. E uma senhora, né, uma dona de casa, plantou, né, essa semente, e nos dizeres estava escrito que seria suculenta. E como está essa febre, né, de suculenta, né, entre as donas de casa, né, enfim, essa dona de casa plantou essas sementes, né, num vasinho, e por incrível que pareça, nasceu rapidamente, não possuía nenhuma florzinha, mas tinha um olhinho assim, um olhinho, dentro desse olhinho tinham montes e muitas sementes. E essa semente é muito levezinha, que qualquer ventinho ela vai por aí. E ela plantou num vasinho, e desse vasinho a semente caiu num outro vasinho e nasceu rapidamente. E deste vasinho tem mais 3 vasinhos que a semente voou, né? Digamos assim, ela voou. E eles levaram para análise, né? Porque no banco de sementes de dado, aqui no Brasil não tem essa plantinha, né? Que em tudo indica é uma erva daninha, né? Então, se você sabe de alguma pessoa, ou se você é essa pessoa que ganhou pelo correio sementes, não plante de forma nenhuma. Não plante. Não descarta no lixo, não joga no banheiro da descarga, não queime, porque pode se tratar de uma planta que pode, de uma erva daninha, né? Que pode ter vindo com bancos de dados de algum vírus, pode contaminar o solo. Então, ainda não se sabe, só se sabe que é uma erva daninha. E é uma planta exótica, porque aqui no Brasil não tem. Então, se você sabe, ou se você ganhou qualquer tipo que seja de sementes, entra o mais rápido possível em comunicação com a prefeitura, com qualquer órgão competente, para vir retirar. Se você plantou, não estrague a planta, não faz nada com a planta, apenas ligue para um órgão competente para que venha buscar para fazer mais análise, porque eles estão analisando, ainda não se sabe o que é, né, essa planta. Então é o famoso cavalo de Troia. E para quem plantou, para quem recebeu, não tem punição nenhuma. Não é contra a lei, não fizeram nenhuma, violou nenhuma lei.
né? Então vocês podem procurar qualquer órgão, né, da prefeitura aí, que seja, Ministério da Saúde, da Agricultura, o que for que tenha na tua cidade. Solicite para eles vierem fazer a retirada da planta, da semente. E também está acontecendo uma outra coisa. Muitas pessoas estão pedindo sementes pela internet de outros países. Aí isso já é crime, porque não pode entrar nada, nem nada desse tipo, né, no país por outro. E essas sementes, por exemplo, eles estão pedindo assim, morango, por exemplo, né? E vem uma outra semente, eles plantam e não nasce morango. Está nascendo outro tipo de erva daninha. E aí eu me pergunto, de que estado vocês são? O estado de vocês estão tendo queimada? Estão colocando, queimando misteriosamente, né? E nunca se sabe quem é, se sabe que é criminal. Então estão devastando o Brasil com fogo, queimando tudo. E agora essas sementes vindo da China para o Brasil, com essas ervas daninhas, que não se sabe o que quer dizer isso. Só se sabe que são sementinhas que com o ventinho que for, leva para longe. Imagina essas sementes sendo germinadas nesses locais aí que queimaram, né? Não é para acabar com o nosso Brasil. Vamos fazer uma corrente. Mandar para o máximo de pessoas que vocês conhecem, né? Nos grupos familiares, por mais que vocês possam fazer, vamos fazer uma barreira. Uma barreira para dizer basta, basta. A gente não somos bestas de querer alguns presentes, cavalos de Troia. Cavalo de Troia. Pessoal, é uma coisa séria, muito, muito séria. Estamos em guerra, e nós nem mesmo sabemos o que seja, o que é. Na Bíblia mesmo está escrito que vai vir uma época que a gente vai comer, né? Vai trabalhar o dia todo por conta de um prato de comida. E será que não seja isso? Não vamos sofrer precocemente. Vamos fazer a nosso papel. Se você conhece ou você recebeu algumas sementes, vai o mais rápido possível denunciar, pedir para que busque na tua casa ou lugar que você acha que está, mas não deixa de falar, não deixa de falar mesmo. É uma coisa muito séria, que eu e você podemos dar o ponto final nisso. Não deixa que o Brasil seja, mais uma vez, vítima de outros países que querem fazer maldade com nós. Não aceitem, não aceitem. Por uma simples plantinha, a gente pode perecer. Não vamos ser ingênuos, né? Eu tô meio... A mãozinha aqui tá meio tremendo, mas é porque é uma coisa muito séria. De que estado vocês são? O estado de vocês estão tendo queimadas propositais? Comente aí. E manda esse vídeo para mais pessoas que vocês puderem, gente. É uma coisa séria. É uma coisa séria. E que Deus proteja a nossa nação, né? Proteja todos nós brasileiros, né?
que encontramos a nossa paz, né? Até mais, pessoal. E as plantinhas misteriosas estão crescendo pelo quintal. A moradora só não entende porque a... Por que está acontecendo isso? Estão mandando para a gente aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, outros estados. Que semente que é essa? É realmente curioso e complicado, né? Quem viaja para o exterior, por exemplo, sabe, né? Que você não pode trazer essas coisas de fora, né? Sem pelo menos passar pela vigilância sanitária. Sem ser oficial, documentado. Bom, o Emanuel Perilli está com o gerente de Sanidade Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, o Renato Blades. E aí, ele vai trazer agora um bate-papo com ele e vai contar pra gente, essas sementes são ou não são perigosas, ô Emanuel? Pois é, Jason Goulart, vamos falar com quem entende do assunto. Tá aqui o Renato Blades aqui do meu lado. Renato, você viu a reportagem. Primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte, o que está em análises? Conseguiram ter acesso já a essas sementes ou não? Como que está isso? Boa tarde a todos. Então, a gente está recebendo material agora, né? Aqui no Paraná tudo é muito recente, né? Está fazendo hoje praticamente uma semana desde o primeiro caso. Está sendo muito importante essa divulgação, porque realmente essas sementes estão de posse da população urbana, né? E a gente já encaminhou 7 amostras para o laboratório do Ministério da Agricultura, a gente está recebendo mais material, tá? Então a gente não tem nenhum resultado ainda, tá? As amostras estão sendo encaminhadas, então vai levar ainda algum tempo para a gente ter o retorno disso daí, mas fato é que a gente vai identificar qual que é a espécie vegetal e qual que é o risco que ela apresenta pensando em doenças, né? Pode ser que tenha algum risco assim, Renato? Exatamente. Na verdade, o risco sempre vai existir, tá? É um material que está entrando no país, a gente não sabe a origem, não sabe o que é aquele material. A gente percebe... Ele carrega junto, né? Exatamente, exatamente. Ele pode ser simplesmente uma planta daninha exótica, que é uma planta daninha que a gente ainda não tem no nosso país, né? Ou não tem no estado do Paraná. E essa semente ela pode trazer também agentes fitopatogênicos, podem ser bactérias, fungos, pode trazer nematóides, enfim, existe uma série de riscos. E todo esse agente exótico que entrar no país, ele pode trazer complicações graves na agricultura ou no meio ambiente. Ou seja, são vários campos que podem ser afetados por causa disso, né, Renato? Exatamente. Qual que é a tua orientação para quem está recebendo? E olha que tem bastante gente recebendo, Renato. Qual a orientação para essas pessoas? Tem que ficar atento, né? Tá? Então, receber um pacote desse, você não pode plantar, não pode descartar. Tá? A primeira orientação é, entre em contato com a unidade da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Você pode encontrar os nossos endereços no www.adapar.pr.gov.br. Lá você vai encontrar o endereço, o telefone, entre em contato, conversa com o fiscal de defesa agropecuária. Se você não puder levar o pacote até a unidade, a gente encaminha um fiscal para fazer a retirada do material. Eu acho que muita gente, Renato, pode ter medo porque já plantou. Né? E ela acaba plantando ver, né? Por curiosidade, exatamente, por curiosidade. Tá? Então, essas pessoas têm que entrar em contato com a gente imediatamente. Tá? A gente está fechando um protocolo de ação para fazer o recolhimento desse material. Esse material também vai ser recolhido, vai ser descartado, a gente vai encaminhá-lo primeiramente para análise, para identificação da planta, identificação de possíveis fitopatógenos presentes naquela planta. Nós vamos fazer também uma coleta de solo no local onde estava plantado, pelo risco de ter alguma contaminação biológica no solo também. E, posteriormente, o material vai ser descartado, com certeza. Tá aí, Jason Goulart, quem está em casa, você vê como é uma coisa que parece inofensiva, mas não é. Pode trazer risco, pode trazer, de fato, riscos reais até para a saúde de quem está recebendo essas sementes, Jason. Pois é, Emanuel, eu queria até fazer uma outra pergunta aqui para o Renato. Se eles têm aí ideia de como é que essas plantas chegam, né? Não tem nenhum controle, como é que é feito isso? O cara bota no envelope lá na China e chega aqui no Brasil no endereço que ele quer? Não existe algum controle sobre isso? Pois o Jason pergunta no estúdio, Renato, assim, se existe algum controle sobre isso. Quer dizer, qualquer um pode despachar essas sementes, isso passa tranquilamente pelos correios, pelas transportadoras, como que pode? Existe um controle sim, só que é muito difícil. Você veja a quantidade de coisas que estão vindo hoje nessas compras via internet, né? É uma quantidade muito grande de material que entra no país. Esses pacotes são pequenos, existem auditores fiscais do Ministério da Agricultura fazendo a interceptação nos correios desse material que vem de fora do país, mas eu entendo que é uma atividade muito difícil, tá? Algumas coisas eles conseguem barrar. Pacotes pequenininhos. Exatamente. E às vezes vem junto de uma outra encomenda dentro de um outro pacote, né? Então tá muito difícil de fazer esse filtro lá no começo. Então tá chegando para a população. Por isso que a população, Jason, quem está com o balanço geral, recebeu
plantou, não tem problema. Procura um agente, procura a ADAPAR nesses canais que o Renato falou, justamente para que a gente possa ter uma ideia de onde está chegando isso, quem está plantando, quem não está, quem recebeu. É importante esse panorama, né? Mas uma perguntinha que eu gostaria de fazer para o Renato aí é o seguinte: eles já fizeram alguma análise, alguma pesquisa para ver que tipo de planta que é, o que podia ser, se parece com o que a gente tem no Brasil? Por enquanto, o que vocês têm de informação, o Jasson pergunta, Renato, vocês têm ideia, assim, visualmente falando, é semelhante a algo que a gente tem aqui? Ou vocês já têm alguma conclusão do que pode ser essas sementes? Então, o que a gente percebeu é que há uma diversidade muito grande de material chegando, tá? Sementes de diversos tipos e só olhando para a semente não dá para saber, tá? Mesmo olhando para a planta, às vezes você acha que a planta é parecida, mas quando você vai fazer uma classificação botânica, ela não é. Pode ter plantas muito semelhantes, mas de espécies diferentes. Então, a análise tem que ser feita por especialistas, com certeza, ou uma análise genética. Mas uma coisa é fato, não são naturais, digamos assim. É possível que elas sejam invasoras mesmo. São sementes que vieram de fora, né? Só por isso a gente já imagina que são plantas exóticas. Se elas vão se adaptar ao nosso ambiente e trazer problema, daí é outra condição. Mas fato é que o risco sempre existe, né? Agora, se viu ali, Renato, quem está em casa, a gente até mostrou ali, a mulher de Maringá, ela achou que era uma suculenta, gente. Por quê? Porque suculenta vende. Todo mundo quer. E aí falaram que era uma suculenta. Ou seja, há enganação também. Ou seja, coisa boa pode não ser, porque as pessoas são levadas a acreditar que é uma planta que não é, né, Renato? Exatamente. Eu já recebi também um relato do seguinte: a pessoa entrou num site no Brasil sem você questionar primeiramente o Ministério da Agricultura, ver se é possível importar esse material, quais que são os riscos. Primeiro você tem que entender os riscos. E além do risco de você comprar uma coisa e receber outra. Compra por aqui, né, Jasson? Quem tá com o Balanço Geral, compra aqui, tem tantas casas vendendo, tantos produtores. Compra do Brasil, gente, porque aí a gente não corre o risco. Olha aí essa planta. Perguntei até pro Renato, qual que é essa? Não dá para identificar, né, Renato? Eu vi que o Fábio Guilhem espremeu ali, saiu um pozinho, mas pode ser qualquer planta, né? A gente vai encaminhar para o especialista para que ele possa fazer a análise, né? Assim, pelo vídeo é difícil mesmo. Perfeito. Renato. Vou fazer pro Renato, Emanuel? Fala, mas antes eu quero registrar aqui o seguinte: as pessoas estão mandando mensagens aqui para o nosso 999261598 e aí estão dizendo o seguinte: se eu recebesse essas sementes, o Gerson está falando isso, eu levaria em uma delegacia e faria um boletim de ocorrência. Pois ninguém dá nada de graça para ninguém. É verdade, de graça ninguém dá nada, né? É verdade. Não tem almoço de graça, né? A Rani diz assim: bom dia, meu nome é Lohane. Referente às sementes, acho que não tem nenhum problema. Eu plantaria para ver o que dá. É a opinião da Lohane. A Nete Mas diz aí assim, é o perigo. Aí mora o perigo, aí é que mora o perigo, né? A Nete diz assim: com relação às sementes que vêm da China, eu acredito que seja uma nova droga. O correto é ser entregue diretamente para a polícia, no caso aqui para as autoridades sanitárias, a ADAPAR, por exemplo, viu, Nete? Fátima diz o seguinte: sobre as sementes da China, eu mandava de volta. Chega de coisas da China, tá falando aqui a Fátima. E aí eu quero perguntar para o Renato: será que eles já identificaram algum remetente? Já conseguiram identificar algum remetente? Por enquanto, só possibilidades, né, Renato? Exatamente. Eu estive conversando com o pessoal da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, questionando os fatos que já ocorreram fora do país, para ver qual que era o histórico, né? E eles me falaram que em princípio, essa semente estrangeira estaria vindo da China, mas que ainda não identificaram, assim, exatamente a origem e que não conseguiram ainda solucionar o problema. Por isso, eu entendo que a gente vai continuar recebendo essas sementes. A agência de inteligência está no caso, né? Sim, justamente por ser algo ainda muito misterioso, não se sabe o porquê essas sementes estão chegando. Então, a orientação da ADAPAR é essa, Jasson Goulart. Pois é, ô Emanuel, e a gente está perguntando aí no nosso stories do Facebook, do Instagram também, né? Perguntando o que as pessoas fariam se recebesse, né? E aí, você avisaria as autoridades? Essa é a pergunta que eu pedi para colocar lá. Vocês avisariam as autoridades sanitárias ou você plantaria? O que nós temos de resposta aí, nosso repórter interativo, Emanuel Perim? Ainda bem que as pessoas estão com consciência, Jasson. Na nossa enquete, 67% afirmam que ligariam para autoridades. A grande maioria, 67%. E 33% dos nossos telespectadores plantariam.
Gente, não planta, por favor, melhor não. O assunto é sério, mas a curiosidade, né? A curiosidade, tem aquele ditado que diz, né, Emanuel? A curiosidade matou o gato. Exato. Pelo bem e pelo mal, não planta. Pela autoridade. Não planta. E aí, vamos fechar o assunto com o telefone, então, Emanuel, aí da ADAPAR. Vamos dar informação aí. Vamos lá, vamos dar o serviço, Renato, para finalizar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Dá os canais de novo, para quem está em casa, pegar o papel e a caneta e anotar. Tá, o melhor local para você encontrar as unidades da ADAPAR é no site da ADAPAR, né? Que é www.adapar.pr.gov.br de Brasil. Lá dentro você vai encontrar o endereço e o telefone de todas as nossas unidades. Nós temos 130 unidades locais e 21 unidades regionais. A gente tem uma boa distribuição dentro do estado. Renato Blood, fiscal de defesa agropecuária, conversando com a gente. Jasson. Obrigado, Emanuel. Obrigado também ao Renato, né? Pelas informações, pelos esclarecimentos. Então, o negócio é o seguinte, se você receber, eu fico impressionado, como é que eles mandam, como é que eles cobram o endereço? Chega lá, seu José da Silva, rua Nicolau não sei das quantas, número tal, chega o pacotinho para a pessoa. Dona Maria da Silva e tal, né? Dona Maria Goulart, né? Daqui a pouco chega lá o pacotinho com a semente. Como é que eles sabem disso? É impressionante, né? O mundo hoje está muito, muito próximo, doutora Márcia. Sabe o que é, Jasson? Os nossos dados, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, literalmente, né? Nós temos cadastros em vários lugares, onde vai estar o nosso nome, nosso endereço e até algumas preferências nossas, né? Então, isso realmente se espalha com uma facilidade. Eles conseguirem isso não seria tão difícil. Mas é muito importante fixar que para quem gosta de plantinha, entender que essa plantinha estranha pode matar suas plantinhas de casa, porque se é uma erva daninha, pode acontecer isso. E também, além de fazer mal para o meio ambiente, pode fazer mal para a nossa agricultura. Então, realmente, seguir as orientações da ADAPAR. Você sabe que eu estava pensando aqui, né? Não sei se já aconteceu com você aí ou com a senhora, doutora Márcia, mas às vezes você está falando, estou pensando em comprar um carro novo, tal, não sei o quê. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda de carro no seu celular. Já aconteceu ou não? Já aconteceu? Aqui o pessoal diz que já aconteceu, o baiano diz que já aconteceu, né? Será que tem a ver? É a internet, né? Que tá ali, olhando, vendo tudo. Olha mais, quando eu pedi a minha aposentadoria, vi um órgão oficial, né? Sou negociada, você entra lá e quer comprar um artigo de beleza. Você vai lá olhar uma pulseira, vai lá olhar uma roupa... Você vai receber N coisas seguidas. Por quê? Porque essa informação, ela passa muito. Ela circula. Então, a internet, por isso, muito cuidado, ela traz né? muitos benefícios, mas a gente tem que tomar realmente muito cuidado ao utilizá-la.